Bem-vinda! Tudo Ai, bem? que joia! A A paz. paz, shalom, é muito bom ter você Shalom. aqui. É A um Riselma está privilégio. aqui, mandando um abraço para você também. Ai, recebo saudades. Estamos todos com saudade, né? Quanto É, tempo sem esse poder tempo dar um aí, abraço, né? muito bom, muito bom. Então, Josane, você trabalha como terapeuta, como conselheira já há bastante tempo e serve também como pastora, como Amém, profeta, agora como uma apóstola do Senhor aí na cidade de Itaipava, no Rio de Janeiro, e amém. ao lado do seu maridão aí, nosso É querido verdade. Anselmo, né? Vocês juntos aí formam uma dupla especial que estão incendiando aí, né? Estão É, trabalhando duro aí na intercessão, ajudando muita gente. E você tem atendido muitas pessoas e tem treinado pessoas para desenvolver uma mente saudável, né? aham, E emoções saudáveis, né? Então, é muito bom poder ter você hoje conosco e a amém. É um gente prazer. ouvir aquilo que Deus tem te dado aí, tem te ensinado. E eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai conversando aqui, Que mas joia. nós queremos ouvir o teu recado, né? Queremos ouvir Amém. aquilo que está ardendo no teu coração aí, tá bom? Ok. E é fundamental que você tenha essa liberdade. Então, eu vou começar falando desse momento do isolamento social, né? Que Uhum. é um mecanismo que foi adotado para lidar com a pandemia. Sim. E quais são os efeitos, os principais, né, efeitos desse isolamento social na mente humana, né? O que você tem observado aí no seu trabalho de ajuda de pessoas? O que mais, quais os principais efeitos desse isolamento na mente das pessoas? É o interessante que todos nós tínhamos uma rotina, né? E nós fomos sacados dessa rotina. Uhum, E logo assim, no início, lidar com essa rotina agora dentro de casa, uhum, começou a mexer com as pessoas. Na primeira semana, nós começamos a observar as pessoas nervosas, porque não conseguiam entender, né, o que seria essa medida do isolamento social, né? uhum, E porque quando se vai para o isolamento, a pessoa logo pensa, né? Eu estou doente, mas eu não estou doente. E por que eu tenho que ficar nesse lugar, né? Se eu não estou doente, né? uhum, E essa medida, ela começou a gerar esse desconforto, porque começou a gerar muita ansiedade, medo, uhum, pavor. E falou assim: se eu estou isolado, então eu estou contaminado. uhum, Então começou a existir esse pânico dentro das casas, a gente começou a observar, porque as pessoas, ao mesmo tempo, ela começava a olhar o seu membro da sua família, ele poderia estar contaminado e ele poderia me contaminar. uhum, Então, logo assim, nos 20 primeiros dias desse isolamento social, ele trouxe esse desconforto dentro da casa, ele trouxe o desconforto até mesmo para quem mora em condomínios, né? Porque usar o elevador, aquela caixa de metal, né? Se tornou um lugar de pânico, né? uhum, Então, a gente começou a ver aí, a estartar, né, essas doenças que a própria mente produz, né? Por exemplo, uhum, a fobia começou a aparecer. uhum, Então, pegar um elevador já era o pânico, né? uhum. E encostar nas pessoas era outro pânico. E aí que nós começamos a ver essa mudança já na metade da primeira quarentena, né? Porque nós já estamos na segunda, né? E é uma loucura, temos pessoas que já estão há 70 dias dentro de casa, né? Isso.
E então nós percebemos assim, a agressividade aumentou dentro de casa, Uhum. a falta da paciência, ela aumentou dentro de casa, a violência doméstica, ela aumentou dentro de Uhum. casa. Paralelo a isso, né? E a ansiedade, ela tem sido assim o fator maior, né? E ela tem Uhum. sido alvo de uma preocupação, por quê? Porque o Brasil, ele já é visto como o país mais ansioso. Uhum. Olha que interessante. Olha, que dado importante, hein? Segundo a OMS, né, o Brasil ele é o que está saindo, né, assim, em disparada no desenvolver da ansiedade, né? Porque dentro de casa, se a paciência diminuiu, logo o estresse aumentou, Uau! Aí né? eu aproveito esse momento para te perguntar, o que a mente da gente pretende alcançar cultivando excessivamente a ansiedade? Olha, ela não vai alcançar coisas boas, né? É. Primeiro que uma mente, né? Se ela já tem uma tendência a ser ansiosa, ela vai pensar só pensamentos negativos, né? Segundo pesquisas, a nossa mente ela produz 70% de pensamentos negativos. Hum. Então, se a mente já tem, né? Se essa natureza, né, humana, né, Uhum. caída nossa, já tem uma tendência a pensar negativo, essa mente, para ela poder dar a virada e ressignificar toda uma situação, você tem que começar a fazer um trabalho de limpeza da mente. Seria identificar, né? Porque o ciclo mudou totalmente. A Uhum. vida, ela deixou de ser estar em movimento e ela passou a ser mais estática. Então, o trabalho entrou dentro da casa, né? Então, toda a casa teve que se adaptar à questão do trabalho. E, às Uhum. vezes, a casa ela não tem esse preparo, né, para suportar, por exemplo, Exatamente. uma empresa dentro de uma casa, um escritório dentro de uma casa. Eu vejo aqui por nós, né? A nossa rotina ela foi toda mudada. Porque Uhum. tudo que fazíamos fora, nós tivemos que trazer para dentro da casa. Então, nós tivemos que mudar a nossa mente, né? Nós tivemos que trabalhar literalmente, né? Uma das coisas que nós temos visto é o excesso de informações. A Hum. casa que fica o dia inteiro com a televisão ligada, só recebendo as informações e até as fake news, né? Uhum. A ansiedade tem se instaurado, porque vem Exato. o medo de contrair a doença, o medo de perder um familiar. E aí começa essas desestabilizações e a mente começa a produzir só o que não é bom. E aí algo que a mente faz, ela começa a se sabotar. Uhum. Ela começa a criar mecanismos que, quando a pessoa vê, ela já se sabotou, ela perde a noção do tempo. Quando perde a noção do tempo, enfrentamos também isso em alguns atendimentos. O autocuidado, ele ficou de lado. Uhum. Então, o pijama passou a ser a sua roupa oficial. Interessante isso, interessante, né? Né? Então, eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar de pijama, né? Mas eu estou dentro de casa. Então, já há um conflito na mente, né? Ah, por que eu vou me arrumar se eu não vou sair, né? Por que eu vou passar um batom se eu não vou sair, né? Então, É foram... importante, parece que é muito importante planejar essas novas rotinas, porque senão a mente vai ficar muito confusa sem fazer essa ponte, né? Da necessidade de lidar com o isolamento de maneira saudável, né? E fazer essa interrupção entre a realidade normal e essa
esse isolamento. Me parece que essa ponte tem que ser bem Aham. trabalhada, não é verdade? É, tem que ser trabalhada, porque o nosso cérebro, ele é rotineiro, Hum, ele é rotineiro. O ser humano, ele necessita da rotina. A rotina, ela traz a estabilidade, né? E o que é a ansiedade? A ansiedade é você lançar seus olhos sobre um futuro, né? Um futuro uhum, que você não sabe quando que vai terminar essa pandemia, um futuro onde você não tem controle, né? Onde você tem que fazer a sua parte, que são as precauções. E uhum, aí, quando essa rotina, a pessoa abre mão da rotina, aí a ansiedade instaura. Por quê? hum, Dentro de casa, você não praticamente. Qual a responsabilidade que você teria, né? Então a responsabilidade ela começa consigo mesmo, né? E depois ela começa e ampliando, né? Se tem filhos, preocupação com filhos, né? Uma grande questão que os pais começaram a enfrentar foi se adaptar a essa realidade do estudar online. Até então, o estudar online era a última coisa. Era uhum, algo que não era visto como bom, né? uhum. Então, tudo era presencial, isso que era bom. Então, quando veio essa realidade de um filho ter que sentar para fazer uma aula online, Uhum. para a criança, aquilo foi castrador. Por quê? Ela não pode se movimentar, ela tem que ficar de frente para uma tela. E Uhum. aí, esse pai e essa mãe se viram nesse lugar de eles se tornarem os professores. E aí começa, né? Essa ansiedade starta novamente, porque não é o que eu lido no meu dia a dia. Eu tenho um professor, eu pago o professor para isso, né? E Talvez aí até ajudou no aumento do estresse dos pais, né? aumentou, aumentou porque os pais eles tiveram que criar, né, uma rotina de horário, né? Uhum. Ensinar para a criança que é importante aquela criança acordar no mesmo horário que ia para a escola, fazer a sua aula. Então, o pai teve que se reelaborar, a criança teve que se reelaborar, né? O adolescente teve que se reelaborar, porque o adolescente ele já entra numa fase de, Uhum. eu domino, eu posso fazer qualquer hora. Entendeu? E o pai, às vezes, não entende é, essa dinâmica do adolescente. E aí Uhum. junta o estresse, a ansiedade, né? Uhum. E junta, aí entra a questão da força, né? Da Uhum. autoridade, né? Que ela não é conquistada, né? Mas ela é imposta. E aí tudo aquilo que é imposto, né, pode vir com um tom de voz que não é bom, a leitura do cérebro vai ser totalmente diferente, e aí começam-se as brigas, né? As Uhum. mensagens erradas, né? Exatamente. Então, é interessante isso que você está colocando, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma oportunidade para os relacionamentos se aproximarem, se a gente não administrar a ansiedade, o medo e o estresse, nós podemos perder essa oportunidade, não é? E um lugar que seria fértil para melhorar, aperfeiçoar, desenvolvimento humano, pode se tornar um lugar de maior conflito e até problemas de continuidade no relacionamento, não é verdade? É, é uma coisa que nós começamos, logo assim que Deus nos deu a direção assim para o Anselmo, de irmos para as 24 horas de intercessão, foi começar a trabalhar. E nós pegávamos logo assim, bem no início dessas 24 horas de intercessão, quando nós sabíamos que as famílias estariam conectadas, e aí nós começamos a trabalhar a importância da mesa, Uhum. fazer da mesa
o seu lugar de comunhão, fazer da mesa o lugar de aproximação. Né? Por quê? Ou a mesa vai ser uma bênção, né? Ou a mesa vai ser esse lugar onde pai, mãe e filhos se assentam e ali compartilham do alimento, de um sorriso, de um elogio, né? Ou a mesa vai ser um lugar de separação, né? Então, nesse lugar, né, que hoje, que é a casa, que passou a ser essa união e concentração de todos, 24 horas, se a mesa não for cativada, Uhum. vai continuar os costumes de antes. O filho pega o prato, vai comer no quarto, o marido pega o prato, vai sentar no sofá e vai comer, e a mulher às vezes senta à mesa sozinha. Né? E aí a importância, né, de trazer, né, de volta, resgatar essa vereda, né, de sentar à mesa e fazer desse tempo de alimentação o seu momento mais prazeroso. Né? Um lugar onde você pode agradecer a Deus, né, pela proteção que Ele tem dado, um lugar onde você pode olhar nos olhos de um filho e saber, até mesmo perguntar, né? Filho, filha, o que está acontecendo com você? Né? Por quê? Se não cria na casa esse espaço onde cada um pode falar daquilo que é o seu conflito interno, para onde que essa pessoa vai? Né? Exato. E esse é o grande perigo, que são as propostas, né? A internet, ela é uma benção quando você sabe utilizar, mas ela também é um canal de perdição quando você não sabe usar, né? E nós temos visto que como é fácil, né? Aparecer gente que dá maus conselhos. Como é Exatamente. fácil, né? E como é fácil também você estar na telinha ali, fazendo uma pesquisa ou jogando, e aí, de repente, entra uma proposta. E esse é o perigo, porque muitas das vezes essa proposta, essa indicação de canal que vem é justamente para fazer você acessar um caminho que não deveria, né? Muito bom essa sua colocação, porque mesmo restritos como estamos, né, nós temos uma oportunidade de trabalhar a mesa na casa com relacionamento presencial, que Sim, foi algo que nós estamos perdendo por causa dos relacionamentos virtuais, né? é E verdade. a importância disso, esse lugar sagrado, onde o pai olha o filho de uma outra maneira, elogia, né? Destaca, dá a ele o alimento afetivo, não é? Num Isso, momento que a gente está restrito, que não pode muitas vezes abraçar os que estão fora da casa, mas uhum, aqueles que estão em casa, naquele ambiente protegido, o lugar do afeto, esse lugar sagrado, da boa comunicação, é um grande remédio, é um importante remédio, não é verdade? uhum. Estamos falando sobre esse ambiente da mesa, né? Como um lugar terapêutico, né? Um Sim, lugar sagrado para ser resgatado, né? é, A família é esse ambiente sagrado, né? Sagrado no sentido de ter conteúdos e oportunidades para trazer essas coisas eternas para serem compartilhadas. Inclusive, um remédio que a gente tem sugerido a todos é essa questão da mente renovada, né? A mente isso, renovada ela é uma ferramenta pessoal, é um exercício espiritual pessoal que todos devem exercer para trazer para a mesa a sua contribuição, né? A contribuição vem exatamente da verdade, renovada pela revelação da palavra de Deus, que o Espírito de Deus traz cada dia, não é isso, João? é isso aí. Agora, como alcançar, né? Como desenvolver essa mente renovada, né? Esse é um grande.
vamos dizer assim, como a garotada diz, né? É a grande sacada do momento, né? Uhum. Essa renovação da mente, né? Uma renovação, esse processo ele começa quando eu começo a identificar qual é a estrutura da minha mente, né? Uhum. Isso está ligado também à questão de temperamento. Você Uhum. pode observar que uma pessoa colérica, aquela que é mais enérgica, né? É aquela que olha para o futuro, estabelece metas e vai. Exato. Esse comportamento ele é ótimo, né? Porque ele acaba sendo mais frio, ele olha a realidade e aí ele já ajuda uma pessoa que é mais melancólica, aquela que é Uhum. mais introvertida, aquela que olha para o dia e fala assim, tá nublado de novo. Sim. Né? Aí o colérico fala assim, não, levanta aí, vamos inventar alguma coisa, vamos fazer algo diferente. Então, o colérico ele é mais enérgico, né? Então, dentro da casa, né, a gente costuma até falar, né, a gente conversa muito, né, eu e o Anselmo, né, nessa questão. As preocupações estavam fora, Sim. e agora as preocupações estão todas dentro da casa. Aí Exato. junta a preocupação da criança, que ela ia lá fora jogar, brincar, agora ela não pode ir lá fora, ela tem que ficar dentro de casa. Criança não pode mais, né? Pegar sua bicicleta e sair, tem que ficar dentro de casa. O adolescente com as suas preocupações, e agora como é que vai ser Uhum. dentro de casa? O marido que tem que trazer a provisão está dentro de casa. Então, Uhum. transformar essa mente, e fora da mulher, né? Da mulher complica um pouco mais. Por quê? Ela teve que liberar a sua secretária, Uau, é isso? ela teve que liberar, e agora ela tem que dar conta dessa demanda. Casa, Uhum. né? Eu digo por mim, foi assim um exercício, né? Ter que dar conta de tudo, né? É roupa, é comida. Gente, cozinha não para. Cozinha funciona o tempo inteiro, né? Então, isso também trouxe muita ansiedade e estresse, né? Porque Exato. não estavam acostumados, né? Algo que era para ser tão comum, né? A Uhum. própria palavra ela diz que as tarefas da casa, do lar, né, tem que se tornar algo comum e algo Uhum. prazeroso, né? Verdade. Algo que a gente trabalha muito aqui é uma frase que fala assim: você não é um hóspede, Uhum. né? Você é dono da casa, então Uhum. contribua, né? Exatamente. E aí, se tudo não começar então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o dia do lixo, vamos jogar para Uhum. fora tudo que está na mente, que está trazendo uma preocupação. Porque a preocupação ela vai apontar para o medo. O medo natural, né? Ele faz a gente se prevenir de situações, né? É normal ter um nível de medo, É mas normal tem, você ter, tem um limite, né? tem um limite, né? É saudável, né? Te traz proteção. É o instinto de sobrevivência, né? Isso. Agora, o medo excessivo, e aí é Uhum. onde entra a preocupação excessiva, aí é interessante fazer isso. O dia do lixo, vamos jogar para fora, né? Aí entra a mesa, né? Porque a mesa é um lugar espaçoso, né? E aí você pode, vamos botar na mesa, dá papel e caneta. Então, vai escrevendo aí os seus medos, seus pensamentos, suas preocupações, né? Aí você pode trabalhar, né? Eu costumo sempre trabalhar, né? Com todos os pacientes, qualquer pessoa, né? Que chega com essa demanda de ansiedade, é o que está escrito lá em Filipenses 4:8, que fala, né? Finalmente, né? Esse finalmente aí é como se
falasse assim: você já colocou todo o lixo para fora. Nós já identificamos todas as áreas que a sua mente, né? A mente ela é muito criativa. Então, ela segue caminhos. E se você alimentar caminhos, o corpo vai adoecer. Uhum. Vai vir doença para esse corpo, né? E aí, quando você esgota os pensamentos, você vê a estrutura da preocupação, aí você pode trabalhar. Então, vamos ver agora a realidade. Vamos ver que tipo de resposta podemos criar e dar a esses pensamentos. E aí, à medida que você vai... Aí você entra, né? Finalmente, irmãos, tudo que é puro. Uhum. Então, ali já mostra níveis, né? E aí, isso você está pensando, isso é puro, isso é bom, isso está Uhum. contribuindo, está nesse ato de jogar para fora, você já começa a se esvaziar. Né? E atos de algumas famílias que fizeram isso, crianças falaram assim: papai, mamãe, eu estou me sentindo melhor, o medo foi embora. Uhum. Que coisa boa, hein? Porque uma criança escutando o tempo inteiro a notícia de como o Covid-19 está acontecendo na sua cidade, isso pode não ser saudável. Estamos de volta. Vamos de volta. A internet resolveu derrubar a gente. É. Por exemplo, eu estava falando agora com o pessoal sobre, por exemplo, feridas ou doenças na mente que trazem muitos sofrimentos. Às vezes não é claro para a mente, mas há motivos ocultos, não é? Há Sim. motivos ocultos. O que você pode nos falar sobre essas doenças mais graves que fazem as pessoas sofrerem? Agora mesmo, nós estamos na pandemia, às vezes durante a pandemia, aquele ambiente é mais fértil para dar uma agravada em algo dessa doença que já existia. E como lidar com isso, né? Aí vai entrar exatamente o que nós temos chamados, né? São os gatilhos mentais, né? O que seria isso? Pessoas que não tiveram suas feridas resolvidas, né? E a rotina, o que que a rotina faz? Né? Quando a pessoa está em movimento, ela mascara, ela procrastina, ela empurra Uhum, para frente tudo aquilo que ela poderia resolver. Né? Situações mal resolvidas entre filhos, né, e pais, entre marido e a esposa, entre pai e mãe, né, que moram e agora distante, né, e agora com a pandemia também não conseguem se falar ou não aprenderam a usar a internet, né? Então, é aonde tem também startado, né? Então, por uhum, exemplo, a falta de perdão, né, ela adoece, né? A pessoa com uma falta de perdão, ela pode. Olha o que pode acontecer com a falta do perdão. Ela pode desenvolver a ansiedade, que vai culminar num transtorno de ansiedade generalizado, né? uhum, Ela pode desenvolver uma depressão, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico, ela pode, olha que loucura, né? uhum, Pode desenvolver fobias, ela pode startar algo que aconteceu lá atrás, né? E até se transformar e desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, né? uhum, Se a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, ela teve um impacto emocional muito forte naquele acidente, uhum. e ela não tratou aquilo, na pandemia tem startado isso. Então, os pensamentos voltam àquele tempo, ela começa a criar na mente, vamos dizer assim, uma historinha, né? Uhum.
de quando ela voltar a esse trânsito. E aí é onde entra, né, o grande perigo. Por quê? Pessoas que, que já têm essa tendência a desenvolver uma doença mental, na pandemia pode startar, né? Por exemplo, uma pessoa que já tem tendência na família a desenvolver a esquizofrenia. Uhum. A esquizofrenia ela pode acontecer ou na adolescência ou na sua fase adulta, né? Então, pode acontecer de, por exemplo, por causa desse pânico e por causa desse excesso de informações, a pessoa desenvolveu uma fixação e dessa fixação, e aí começa a vir, né? Aí você vai ter alucinações auditivas e visuais. E aí, de repente, esse adulto, ele já não está sendo mais compreendido dentro dessa casa. Aí, dentro dessa casa, onde era, o que está acontecendo? Né? Era para dar uma paradinha e ter um olhar diferenciado sobre o outro, já não está tendo. Aí começam as brincadeiras, as incompreensões e até mesmo as zombarias, né? Que é o que O mais bullying, né? fere o outro, né? E aí esse olhar, né? E nisso tudo, onde as doenças mentais começaram, né, a se manifestar, nós começamos a enfrentar algo muito louco, que foi todas as doenças passaram a ser secundárias. Uhum. E quem ganhou o lugar central, primordial, foi o coronavírus, o Uhum. Covid-19. Então, a pessoa, ela, por exemplo, ela é um paciente oncológico, né? Tem lá o câncer. Uhum. Ela está doente, ela está fazendo um tratamento, mas o câncer passou a ser secundário e o coronavírus passou a ser o principal, né? Uhum. Então, isso trouxe essa bagunça também na mente, né? No sentimento das pessoas, né? E aí, quando eu não entendo, olha que interessante, né? Quando eu não entendo que eu posso parar e dominar a situação, né? Porque foi dado ao homem, né? Foi dado ao homem a autoridade. Isso. Foi dado. O Mas posicionamento do cristão, no caso, né? foi dado a ele, né? E ele tem aberto mão desse posicionamento. E aí ele não entra nesse lugar de transformar a mente, ele não ressignifica as situações, ele já não fala mais as circunstâncias, e aí permite o medo dominar, né? Eu estava falando aí em algum momento, eu falei dessa live, eu falei, né? O medo, né? O medo. E aí a pessoa não recorre à fonte desse amor, que é Deus, que é o único que é capaz de te abastecer para você, Exato. para você olhar a situação e falar a situação, né? Porque se eu tenho medo e esse medo imaginário ele ganhou espaço na minha cabeça para produzir pensamentos catastróficos, inadequados, né? Se eu dei asas à minha imaginação e eu não barrei, significa eu não estou conectado nos céus. Eu estou conectado em outro lugar. E esse outro lugar não é bom. Né? Então, eu estou cavando o abismo, a cova, e eu começo a entrar nesse lugar que não é bom. Né? Então, do Talvez, nada. talvez até isso que você está falando revela que algumas pessoas, se a doença já está grave, já há algum tempo ela está sofrendo com isso,
e a família tentou ajudar e não conseguiu, conselheiros na igreja tentaram ajudar, mas não conseguiram. A ajuda de profissionais é fundamental, porque às vezes a pessoa não consegue se amar, né? Ela não consegue se entender, se conhecer, e às vezes a ajuda de um profissional, por exemplo, um profissional cristão, que Sim, considera e orienta a fé, como é importante, né? O que você pode nos orientar nesse sentido? uma grande questão que a gente enfrenta no nosso meio são os mitos, né? A Uhum, gente enfrenta muito os mitos, né? E aí os mitos levam para um lugar de religiosidade e, por sua vez, leva também para um lugar onde eu não entendo que Deus deu sabedoria aos homens para uhum, cuidar da gente, né? Então, se eu quero cuidar do meu espírito, eu vou procurar um pastor, um líder, alguém, né, que é maduro espiritualmente para me orientar. Mas uhum, quando entra nessa vertente de saúde, é como se o cristão ele fosse inatingível, uhum. né? Mas Jesus falou, né? No mundo tem de bom ânimo. Se ele está Isso. falando de bom ânimo, ele está dizendo, ó, tem uma boa mente, tem tenham bons sentimentos, né? Ações para que você possa vencer situações que virão. Porém, um profissional ele deve ser procurado. Por exemplo, nós podemos olhar a ansiedade a partir de dois viés. Ou ela vai ser normal, que é bom você ter, né? Eu, por exemplo, nutri uma ansiedade para estar aqui nesse momento contigo, né? Isso é bom, né? Natural, né? É bom, isso é normal, né? Porque gera expectativas, né? Então, isso é bom, te dá força, te impulsiona. Essa é a ansiedade normal. Ela te conduz, ela te dá força, ânimo para você chegar a um local, a algo, a fazer algo. Agora, a ansiedade patológica, essa não. Essa é aquela preocupação intensa que te leva a uma obsessão, uma fixação por algo, você não fala de outra coisa, e aí a paranoia, né? É claro que temos que usar, né, em todo o tempo. Eu indico e aconselho que seja a descartável, né? Se usar de paninho, tem que ter o trabalho de lavar todo dia, álcool gel, fazemos tudo. Mas isso também pode se tornar uma paranoia, Uhum. né? E aí o que acontece? Tudo aquilo que se torna patológico, se transforma, né, numa doença, eu necessito procurar, sim, um especialista da área, né? Então, por exemplo, psiquiatra, porque acha que o psiquiatra é só para quem realmente surtou. É para alguém que Uhum. já tem ali já diagnosticado, né, como uma doença mental. Só que não, gente. Um psiquiatra é aquele que estuda a mente, né? Algo interessante que quando eu fiz a pós de neurociência, né, e eu gostei muito, foi que eu pude entender que o nosso corpo, né, a Bíblia já fala isso, né, que dia após dia, né, nós já sofremos esse desgaste, né? Esse corpo ele vai se deteriorando. Da mesma forma, se eu estou ansioso, eu vou parar de produzir. Opa, travou. Então, Travou? ela enquanto... Travou. Travou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que ela não está me ouvindo. Enquanto voltamos, ela está trabalhando exatamente a importância de
termos a ajuda às vezes de profissionais. Quando o sofrimento está elevado, se desenvolvendo há bastante tempo, nós temos que vencer preconceitos, limitações, mitos que desenvolvemos e buscar ajuda, ir atrás, porque são pessoas que têm estudado sobre a mente humana. É claro que se você tem da parte do seu conhecimento pessoas que são cristãos e preparados para isso, isso é muito bom, muito bom. Isso vai ajudar bastante, porque os cristãos têm a mesma fé e eles vão ter esse preparo para discernir várias coisas que, às vezes, a pessoa que não crê, ela passa por isso. Por não conhecer, ela vai trabalhar uma reação diferenciada, uma orientação talvez em algum ponto que seja diferenciado. Mas o cristão, ele vai também trazer essas orientações fundamentais para o cultivo de uma mente saudável a partir da fé bíblica. Né? Tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Opa! Tô, Estamos de volta. Pois novo, é. mas vamos nós. Eu estava falando sobre o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele produz, né? Nós somos, né? Nós funcionamos de forma química e de forma elétrica. Forma química é quando o nosso corpo produz substância, que aí nós temos aí os hormônios, os neurotransmissores. E aí, como é que eu vou saber que eu preciso de ajuda? Por exemplo, uma pessoa que está ansiosa demais, né? Está nervosa, estressada, né? A gente já tem alguns sinais aí. Porém, nós vamos perceber que ela está produzindo muito mais cortisol, né? O que é o cortisol? É o hormônio do estresse, né? Eu costumo dizer que o cortisol ele é benéfico, porque é o que faz a gente despertar todas as manhãs, né? É que leva o corpo. Mas se o meu corpo está sobrecarregado, significa existe uma área na mente que não está produzindo as substâncias de forma equilibrada. Então, se o corpo não está produzindo de forma equilibrada, eu preciso de ajuda. E a maneira que eu vou receber essa ajuda, aí entram os preconceitos, né? Eu costumo dizer, quando você chega a tomar uma medicação, é porque seu corpo parou de produzir. Então, o seu corpo precisa receber um estímulo através daquela medicação para que o teu corpo volte a produzir de maneira equilibrada, né? Então, tomar um remédio, um ansiolítico para a ansiedade, isso não vai dizer que você está mais ou menos espiritual. Importante isso, muito importante. Pelo contrário, você vai tomar uma medicação que vai te conduzir o teu corpo a voltar a ser como Deus planejou para ser. Então, se eu estou com o meu cortisol elevado, então logo eu estou com serotonina. A serotonina, ele é o chamado, né, o conhecido, né, o hormônio do bom humor. Então, se eu não estou com bom humor, eu estou com a minha serotonina abaixo, né? E aí eu estou sem ação para reagir frente às situações, né? E aí, se eu estou também baixo, eu vou ter que tomar esse remedinho que vai me ajudar. Pode demorar 15, 30, 60 dias, 45, 60 dias, mas é um processo. O alvo dos médicos, né? É por isso que eu sempre falo assim, ei, procurar, por exemplo, um cardiologista, mas ele cuida do coração. A especialidade dele é coração. Mas ele pode
ajudar também na ansiedade, porque ele conhece os remédios. Você pode procurar um endócrino, fazer um mapeamento de como estão seus hormônios e neurotransmissores. Travou aqui para nós, enquanto você está falando conosco sobre os cuidados com o corpo. É muito interessante isso, porque a própria baixa da imunidade, ela produz uma queda na defesa da tua saúde, né? E é muito importante manter essa imunidade bem protegida, né? Através do alimento, o cuidado com os alimentos e dessas reposições. Ela está falando exatamente sobre essas reposições agora, porque nós precisamos muito disso, principalmente agora nesse período, enfrentando o coronavírus. Ele pode acessar a nossa saúde, ele pode acessar o nosso corpo através de uma baixa imunidade. E nós necessitamos, então, tomar esses cuidados, trabalhar esses cuidados com o nosso corpo e manter uma boa imunidade aí, uma imunidade em alta. Nós vamos depois ter um momento, uma live só para conversar mais sobre isso, sobre como trabalhar essas dietas. Eu sei que muitos de vocês já têm estudado sobre isso, é fundamental, mas não é algo só para agora, mas é algo para a gente continuar, manter, porque nós precisamos de corpo, alma, espírito, nós precisamos mesmo fazer esse trabalho de manutenção. Essa manutenção é um dever nosso, uma responsabilidade nossa. Cuide da sua vida, cuide do seu corpo, ame a si mesmo, né? Para isso você tem que fazer consultas, para isso você tem que fazer exames, para isso você necessita de uma disciplina, né? Essa disciplina boa, né? Que agora você deve cultivar, né? Então, fazendo uma consulta e pedindo, os médicos vão pedir esses exames, e nos exames você vai ter o diagnóstico, como é que está o seu corpo, né? Eu tenho feito isso e tenho visto o benefício disso, de fazer todas essas reposições, como elas são importantes para a nossa saúde, porque nós temos que cumprir o nosso propósito. A proporção que nós nos posicionamos para cumprir o propósito, o que vai acontecer? Nós vamos precisar desse corpo bem cuidado, bem ajustado para a coisa acontecer, né? Se não fizermos isso, o prejuízo será parte em nossa responsabilidade, porque não cuidamos. Então, o cuidado do corpo é fundamental. E isso é sua responsabilidade. Se a gente faz isso, então vamos ter um resultado poderoso a respeito disso. Eu creio que as ciências, como a psicologia e muitas vezes a psiquiatria, numa perspectiva bíblica, podem nos ajudar, sabe? Eu já tenho trabalhado junto com psicólogos, trabalhado junto com psiquiatras, evito ao máximo que as pessoas estejam entrando em uso de medicamentos pesados, mas às vezes, numa recuperação de uma crise, isso é necessário, não é? É necessário. Então, é importantíssimo que a gente tenha o diagnóstico, não é, de um profissional na área de saúde mental, para ajudar, às vezes, o aconselhamento. O aconselhamento de uma pessoa que está numa crise é fundamental. A gente saber o diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente só espiritualiza e essa espiritualização acaba sendo uma religiosidade e que vai nos causar mais problemas. E, como cristãos, às vezes os fundamentos da fé não estão sendo considerados, como, por exemplo, o descansar em Deus. Como é importante a gente descansar em Deus, né? Descansar significa ter uma confiança no que Ele diz, ter uma confiança firme
no que ele diz e relembrar, trazer à memória aquilo que traz esperança. Se a gente trabalha isso de uma maneira organizada, contínua, o que vai acontecer? Nós vamos manter esse equilíbrio, E essa atitude saudável é exatamente a disciplina que nós estamos precisando, né? Então, trabalhe o descanso em Deus, busque ajuda profissional se você está sofrendo. Se você está sofrendo com uma doença nas emoções, na mente, é algo mais grave, procure ajuda, procure prioritariamente profissionais cristãos ou pessoas equilibradas, bem recomendadas. Elas vão indicar, elas vão fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico ele é fundamental para que, por exemplo, um conselheiro, um bom conselheiro bíblico, ele vai considerar esse diagnóstico. Então, eu sempre recomendo as pessoas a fazerem isso, né? A trazerem esse diagnóstico, e quem está tomando medicação, por exemplo, nós vamos fazer uma ajuda através da clínica, a gente sempre pergunta quem está tomando medicação tomando algum tipo de medicação para acompanhar uma situação de doença, de sofrimento emocional, mental mais grave. Para nós é importante, o conselheiro precisa saber que isso está acontecendo paralelamente ao aconselhamento, porque essas medicações elas são direcionadas, o diagnóstico daquele médico, daquele profissional pode nos ajudar para orientações específicas sobre como conduzir a mente. Estamos de volta, estamos de volta. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Estamos de volta aí, né? Continue. Você falou algo interessante, né? O fato de saber se a pessoa está tomando a medicação é importante, até mesmo para você poder conhecer a realidade daquilo que a pessoa está enfrentando, né? Então, eu vejo que já foi tempo onde a igreja não tinha conhecimento sobre esses assuntos, né? Eu vejo que quando o Senhor fala, né, para a gente ver ali Paulo e Timóteo, né, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, né? Hoje em dia, você aprende a palavra, você se abastece do conhecimento sobre Deus, mas é importante também você conhecer como funciona esse ser humano que Deus criou, né? Então, quando você começa a ter uma noção das patologias e como é o funcionamento desse corpo, tudo faz diferença. O olhar fica diferenciado. Você sabe até como orar em prol daquela doença que a pessoa está passando, né? Então, quando se toma uma medicação, em primeiro lugar, nós temos que banir esse preconceito, né? Porque o alvo de tomar a medicação é porque, em algum momento, esse sistema emocional, esse cérebro emocional, ele não soube lidar com as situações. Todos nós estamos sujeitos. Dependendo do impacto da emoção, você está sujeito, né? Agora, você pode voltar, né, ao projeto original, que é desde que a sua mente ela seja trabalhada, né? Então, eu estava falando, estou até com medo de cair de novo e não voltar, né? Você sabe, né? Mas tem que se trabalhar os pensamentos e entender como essa mente está funcionando e dar resposta a ela, né? A grande questão é que uma pessoa, quando ela já tem uma estrutura ansiosa, isso não é defeito, né? Ah, mas isso é um defeito meu? Não, não é defeito seu, né? As situações que você está vivendo e que estamos vivendo no momento, elas levaram a pessoa a se tornar ansiosa.
Mas tem como reverter? Tem. E é interessante esse ponto que você está tocando, porque aí a gente pode chegar na influência da hereditariedade, ou seja, E qual foi o potencial que foi posto no berço onde nós nascemos, né? A educação que nós tivemos, o ambiente social, né? Essa realidade toda do que nós herdamos, né? Da maneira como as coisas aconteceram, o gênio dos nossos pais, o temperamento dos nossos pais. São tantos elementos que colaboraram na nossa formação, não é verdade? isso, nós costumamos dizer, né, que a influência você recebe pela genética, hereditariedade, e você recebe também pela vivência. Uhum. Você recebe também pela vivência. E aí, o que acontece? Quando eu aprendo a me olhar e a olhar a minha ascendência, eu posso fazer escolha, né? Eu posso me posicionar e ver como eu vou influenciar a minha descendência. Isso. Né? Porque se eu já tenho uma estrutura, né, ansiosa, por exemplo, ou depressiva, né, que tendo... A depressão nada mais é do que eu não conseguir lidar com uma frustração, né? Então, quando eu não sei lidar com aquela frustração, eu me fecho, né? Quando eu sinto que o próprio ambiente não me dá abertura, então eu introverto. Então, nisso que eu introverto, o que acontece? Eu nego a mim mesmo, né, essa oportunidade de incluir o outro e até mesmo de receber ajuda desse outro, né? Então, eu tenho aí opções nesse tempo de pandemia. Eu tenho a mesa para se tornar um lugar de prazer, de comunhão, de ajuda, né? Eu tenho ajuda espiritual e também nós temos aí uma ajuda de profissionais, onde vão te ajudar. Por quê? Se o organismo está em baixa produção, e é o que está acontecendo, né? Porque com o isolamento, com essa rotina que foi tirada de nós, começamos a ficar com o nosso sistema emocional desequilibrado. Então, produzimos... Está acontecendo essa oscilação, né, nos hormônios. Então, por exemplo, o que está se aconselhando agora na pandemia? Ei, vamos fazer exercício dentro de casa, vamos criar um circuito dentro de casa. Para quê? Ó, coisa que ninguém queria fazer exercício dentro de casa, né? E aí, vamos fazer exercício dentro de casa, porque você precisa produzir endorfina. O que é a endorfina? A endorfina é um hormônio que vai te ajudar a reduzir a dor, depressão, ansiedade, vai trazer para você uma sensação de felicidade, de bem-estar, de ânimo. Seu cérebro vai oxigenar mais, né? Vamos aumentar a dopamina, vamos aumentar o seu sistema de prazer, sai da ingratidão, produza mais, fale mais, elogie mais, agradeça mais a Deus, a oportunidade de vida. Então, vamos mexer na sua alimentação. Então, começou a vir um combo de sugestões para esse corpo voltar ao equilíbrio. Né? Muito tremendo. E voltar ao equilíbrio é você voltar a pensar e a ver conforme Deus vê. E não é como nós vemos, né? Porque como nós vemos, é deturpado, é alterado, não é bom. Mas voltar como Deus vê. Se eu E é interessante isso que você está colocando, porque Jesus, ele sentiu fome, ele chorou, ele se cansou, ele descansou, e essas reações totalmente humanas
para nos trabalhar essa coisa da importância dessa humanidade, né? Como a nossa humanidade foi importante. E como ele foi a Pedro, quando Pedro estava naufragando, e ele estendeu a mão, não trabalhou acusação nem condenação, mas exortou ele a crescer, né? A crescer, encorajou-o a crescer. Então, a maneira como Jesus lida com as emoções e os pensamentos e as limitações humanas me parece ser bastante interessante. Isso. Se nós pegarmos uma série de assim, eu costumo liberar, porque eu atendo não só cristãos, mas eu atendo pessoas, né? Com outras religiões, outras crenças, né? Mas eu trabalho sempre a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, pessoas que estão preocupados, né? E estão adoecidos, né? E eu falo assim, eu começo a trabalhar aquela passagem de Mateus, né? Que tá ali o passarinho, ele tem comida todo dia. Então eu vou parafrasear de como Deus, se ele cuida de passar esses deslocamentos. Travou novamente. Travou novamente. Está me ouvindo? Então, a Josane está falando conosco sobre isso, sobre a importância de percebermos o cuidado de Deus e de trabalharmos esse cuidado. A proporção que percebemos o cuidado de Deus e também essa humanidade de Jesus, né? Porque ele vem e ele se coloca dentro das nossas limitações de maneira a nos fazer crescer, né? Ele demonstra as suas limitações humanas, ele demonstrou isso quando esteve conosco, mas ao mesmo tempo ele vai de encontro a essas limitações de cada um dos seus discípulos, das pessoas, né? Nos ambientes diversos que ele teve. E como é interessante isso, porque nós encontramos o Senhor Jesus fazendo todo um trabalho de resgate, de restauração pastoral, não é? De pessoas, e ele está lidando com isso de uma maneira muito natural, humana e sobrenatural. Os elementos todos não são desencaixados. Ele traz o sobrenatural para o natural, mas ele lida com sabedoria, com discernimento, com aquilo que naturalmente está acontecendo. Em geral, nós muitas vezes não temos essa paciência com as pessoas, né? E a gente, depois de muitos anos sendo treinado no aconselhamento, né? O que nós encontramos é exatamente isso, que é necessário que a gente lide com isso com mais naturalidade, não é? Nós todos precisamos de ajuda em determinado momento. Todos nós necessitamos de ajuda. E aí essa ajuda que precisamos, ela precisa de instrumentos. Às vezes na família, às vezes na igreja, mas às vezes profissionais especiais. Vão ser instrumentos para nos ajudar. Nós temos que estar abertos para isso e abertos para carregar às vezes, porque nós temos amigos e nas nossas amizades, alguns às vezes têm que nos carregar. Nós temos conflitos, é natural. Enquanto estivermos no mundo, nós temos conflitos, né? E esses conflitos às vezes podem gerar até doenças mais graves. E nós precisamos buscar ajuda. A nossa mente, ela passa por isso. As nossas emoções,
não é? E a gente tem que fazer esse dia do lixo, como a Jô sugeriu, não é? Um momento específico, é um momento específico quando você coloca fora aquelas coisas ruins. Você coloca fora, você tem alguém. Seria muito bom que a família tivesse maturidade para ouvir desabafos, sabe? Durante a pandemia agora, nós precisamos ter esses momentos, até para as crianças mesmo, elas colocarem para fora. E aí elas vão ficar mais saudáveis depois disso. Marido, né, a esposa, né, os que estão na casa. E aí o fato de você expressar o que está sentindo não significa que você é governado por aquilo que sente. Mas você está tentando se comunicar e colocar fora. Expressar significa colocar fora. Interiorizar aquilo, reprimir aquilo, pode te causar muitos problemas, muitas dificuldades. Então, nós não recomendamos reprimir algo que é doloroso, não é? Algo que é difícil de lidar, mas para isso existem amigos, existem irmãos, existem conselheiros e, em alguns casos mais graves, existem profissionais específicos que nós podemos ativar nesse sentido. O próprio governo agora, do Distrito Federal, que é o caso aqui de Brasília, tem colocado conselheiros virtuais para ouvir pessoas, né? E na igreja mesmo a gente tem se colocado à disposição para ouvir os irmãos, às vezes pelo telefone ou uma chamada virtual, onde a gente pode ali compartilhar as coisas, mas o ideal é que você lide com isso com naturalidade, trazendo a sobrenaturalidade da sabedoria de Deus para aquela nossa naturalidade. Aqueles nossos limites são importantes que a gente trate para que a gente possa continuar caminhando. Gente, nós vamos marcar outra vez com a Josane. A internet lá está oscilando muito. E nesse momento ela sugeriu que a gente continuasse num outro dia. E nós vamos seguir a sua sugestão para um outro momento, trabalharmos isso. Então, nós queremos agradecer a Josane de todo o coração, o seu tempo e as coisas que ela compartilhou, tão importantes para nós. E você pode procurá-la nas redes sociais aí. Você vai poder, se precisar, ela é uma profissional cristã que tem ajudado muitas pessoas e todas as regiões aí têm os seus profissionais cristãos que podem ajudar bastante. Ela está no Rio de Janeiro e existem outros irmãos, né, que podem ajudar talvez na sua região. Nós estamos terminando, queremos agradecer muito. Obrigado, Andréia, obrigado, Kellen, Margarida, todos vocês que ficaram conosco todo esse tempo, a Sônia, né, que bom, Deus abençoe, a Thalita, muito bom mesmo. Obrigado por terem ficado conosco nesse dia que tivemos que ter muita perseverança, né? A Lu, bênção demais. Bom estar com vocês, desejando que essas informações e experiências contribuam para que vocês tenham uma vida saudável no meio da pandemia e sempre, né? Com Cristo, fazendo sempre o que Ele quer. O Marcos, todos os que estão, a Márcia, bom demais, toda a companhia de vocês, Arnaldo, que o Espírito de Deus use tudo isso, não é? Para fortalecê-los, para ajudá-los, para ajudar suas famílias. Ajude seus familiares aí, viu? A Daniele, um abraço, Daniele, a Érica, a Fafá, bênção demais. Gente, valeu demais. Valeu demais. Esse assunto nós vamos voltar porque é um assunto preciosíssimo, né? Um assunto muito, muito importante. Valeu, Érica, de São Luís, Paulinho. Valeu demais, gente. Um abraço a todos. Deus abençoe. Até outro tempo desse que vamos chamar. Um abraço.